E só relembrando, nós estamos naquele período, naquela parte da teontologia que fala a respeito dos decretos de Deus. E aí nós falamos a respeito na última quarta-feira de algumas ressalvas importantes. Hoje a gente vai falar sobre mais uma delas. Eu quero destacar aqui pelo menos 3. Por quê? Irmãos, esse assunto dos decretos de Deus, ele é um assunto que a gente pode dizer que em certa medida ele é espinhoso. Por quê? Ele é que nem uma rosa. Você tem uma beleza muito visível a respeito da rosa, mas quando você vai lidar com a rosa, você tem que cuidar porque ela também tem espinhos. Então é uma situação em que você consegue usufruir da rosa, mas você tem que lidar com os espinhos. Essa é a doutrina dos decretos de Deus. Por que ela é espinhosa? Porque ela tem muitas características que ofendem os seres humanos. E, quando nós falamos em ressalvas, por que as ressalvas são importantes? Porque é possível que por meio dos decretos de Deus haja equívoco, haja entendimento distorcido do que a Bíblia não ensina. Semana passada nós falamos a respeito da primeira ressalva, que é: os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Em resumo, aqui o que nós tratamos em vários textos bíblicos é que aqui é uma situação espinhosa. Apesar de Deus decretar todas as coisas, isso não dá uma perdão às atitudes pecaminosas dos homens. A Bíblia descreve que eles continuam culpados, embora Deus não seja pego de surpresa. É isso que nós falamos. E hoje aqui nós vamos falar sobre um outro ponto que também é difícil, mas que é importante, é uma ressalva, a segunda ressalva. Os decretos de Deus não podem ser mudados pelas orações dos homens. E aí aqui por que é difícil? Porque talvez, quando você leu essa frase, imediatamente você diz assim: mas então a oração não serve de nada. Não é isso, mas é entender aquilo que a Bíblia ensina a respeito da oração. Um pequeno livreto que eu incentivo muitos irmãos a lerem a respeito de oração, porque hoje não é o objetivo aqui não é nos aprofundarmos em todos os detalhes do que a oração é, ou do que a Bíblia ensina sobre oração. Mas esse livreto aqui, da série Questões Cruciais, ele diz assim: a oração muda as coisas? Essa é a pergunta que talvez você faça a respeito dessa ressalva importante. Então deixa eu tentar resumir aqui o que nós não queremos dizer e o que nós queremos dizer. Quando nós afirmamos aqui essa ressalva, os decretos de Deus não podem ser mudados pelas orações dos homens, o que nós estamos querendo dizer é: a mente de Deus pode ser mudada pelas orações? Não. A mente de Deus não pode ser mudada pelas orações. Mas isso não quer dizer que a nossa oração, não tenha poder de mudar as coisas. Não sei se fez sentido, mas deixa eu dizer para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Deus decretou que Jesus viria morrer pelos pecados de pecadores e que um dia ele vai voltar. Se eu individualmente começar a orar, ou eu ainda fazer um conjunto de pessoas para orar para Jesus não voltar, essa oração vai acontecer? Ela não vai mudar a mente de Deus. Estão entendendo? É neste sentido que é importante que a gente saiba. Este livro aqui de R.C. Sproul, ele vai falar muito a respeito disso, justamente com essas perguntas que talvez nós nos façamos. Então, embora sim a oração mude muito as coisas, ela não tem o poder de mudar os decretos de Deus. Certo? Então seria mais ou menos aqui fazendo uma ilustração para você de como isso vai acontecer na história ou na própria Bíblia, tá? A Bíblia tem textos que dão a impressão que Deus mudou de plano por causa da intercessão de alguém. E nós vamos ler esses textos. Mas esses textos devem ser entendidos no sentido que até
essas orações faziam parte do plano de Deus eterno. Antes de nós lermos esses textos, deixa eu tentar dar uma ilustração para você entender. Talvez seja uma ilustração pobre, porque quando a gente fala em decretos de Deus é um assunto espinhoso, mas talvez facilite para você entender. O Rafael, ele toma banho todos os dias. E eu vou dar banho nele todos os dias. Esse é o decreto. Está estabelecido. Mas eu conheço meu filho. E eu sei que muitas vezes, quando a brincadeira está boa demais, ele diz assim, só um pouquinho, para esperar mais um pouquinho. Então eu, de antemão, muitas vezes, no meu plano de dar o banho, eu já tenho essa parte, que poderia ser uma lacuna, dizendo assim, eu vou ter tolerância com ele, de acordo com o que ele estiver fazendo, e vou dar mais 10 minutinhos para ele tomar o banho. Mas não quer dizer que o meu decreto dele tomar banho foi mudado porque ele me pediu. Estão entendendo? É neste sentido, é nessa ideia que sim, as orações são respondidas, sim, essas orações que nós vamos ler, elas fazem parte de um contexto maior bíblico em que Deus tinha decretado o seu plano. Importante, vamos falar sobre isso também. Não quer dizer que a oração bíblica não tenha poder de mudar as coisas. Mas nunca passe pela sua cabeça que a oração muda Deus. A oração, ela é um canal de Deus para nós, para nos ajudar, não para mudar a Deus. Então, essa é uma das características que nós precisamos ter bem claro. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 32, num dos textos que aparentemente pode trazer confusão. Êxodo 32, dos versos de 9 a 14. Diz assim, NVT. Então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Então você percebe que esse é um texto que, lendo sem olhar num escopo bíblico geral, pode nos levar a essa conclusão. Olha, Moisés orou e Deus imediatamente mudou. Mas nós precisamos sempre lembrar que a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. E num contexto maior e mais amplo, inclusive do próprio Êxodo, você vai perceber que isso fazia parte do plano de Deus. Então, palavrinhas aqui, e eu já falei com vocês a respeito disso, as palavrinhas que muitas vezes nós olhamos aqui e ficamos preocupados a respeito do que, por exemplo, diz Deus se arrependeu, nunca leve em consideração, e isso é uma tarefa do exegeta, daquele que interpreta a Bíblia com regras gramaticais, nunca leve a ideia da palavra arrepender assim como você se arrepende das coisas. Porque o arrependimento, no caso humano, ele está relacionado com pecado. Do ponto de vista de Deus, aqui, na hermenêutica nós vamos chamar isso de antropatia, que é
é a ideia de a Bíblia descrever de uma forma que os seres humanos consigam entender. João Calvino falava que Deus é como uma mãe que balbucia para o seu bebezinho palavras, mesmo falando palavras erradas, não que ela não saiba falar, mas para que o bebezinho possa entender. Então, a ideia aqui é mostrar isso de uma forma que nós possamos entender, e também a palavrinha arrepender-se, eu já falei isso algumas vezes, ela pode ser traduzida por entristeceu-se, ficou com uma ideia não é um arrependimento no sentido de, olha, eu fiz algo e errei no que eu fiz, mas no sentido de algo que traz profunda tristeza. Eu fiz o homem para ser minha imagem e semelhança, ele pecou. Então Deus, ele olha isso e ele diz, ai, que beleza. Não, essa é a ideia. Mas ainda, e eu acho que nesse contexto de Êxodo é o que mais se encaixa, é a ideia de Deus mudou de direção. Então Deus iria castigá-los, mas Deus mudou de direção. Mas não quer dizer que existia em Deus algo errado. Isso é importante que nós saibamos. Então esse decreto de Deus não é mudado pela oração dos homens. Embora no texto de Moisés nós vemos que existe sim uma mudança de direção naquilo que Deus disse que iria fazer. Assim como ele disse para Jonas, vá lá pregar, porque eu vou trazer salvação se eles se arrependerem. Né? Você lembra do texto de Jonas, ele falando isso para os ninivitas, um povo ruim, um povo maldoso? Então é neste sentido. Mas então isso quer dizer que pegou Deus de surpresa? Não. Quer dizer que no plano maior, isso fazia parte dos decretos de Deus. Abra aí agora em Isaías, que vai fazer mais sentido ainda, e esse talvez seja um dos textos que melhor explicam a respeito disso. Isaías 38, de 1 a 6. E esse texto aqui já me foi base de alguns debates com alguns amigos meus, justamente a respeito disso, de decretos de Deus. Então você vai perceber nesse texto que ele vai explicar muito bem a respeito do decreto de Deus, que a oração, ela não muda a mente de Deus, mas ela faz parte de um plano maior, do qual nós nem sempre temos noção de mínimos detalhes, está entendendo? E você vai ver o que eu quero dizer agora. Ele diz assim, Isaías 38, de 1 a 6. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava pronto para morrer. Você deve lembrar que aqui o profeta Isaías está falando num período em que existia a divisão dos reinos. Israel foi dividido a partir de Salomão, reino do norte, reino do sul, você deve lembrar. E aqui um desses aqui, esse rei Ezequias, fazia parte desse período. E Ezequias era um rei. E ele diz assim, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-los e lhe transmitiu a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor. O profeta falava em nome de Deus, como um mensageiro de Deus, e por isso, quando nós escutamos palavras desse tipo, assim diz o Senhor, deve nos trazer atenção ao texto. Aí diz assim, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Está decretado. Esse é o ponto aqui do profeta. O profeta está dizendo, você não vai se recuperar. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra de ti como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. O texto, olhando ele, somente ele, não faz sentido o que eu acabei de ensinar vocês. Porque claramente o próprio Deus diz, olha, eu ouvi sua oração e eu mudei. Não é isso que o texto diz?
É isso que o texto diz. Porém, num escopo maior, num entendimento do que a Bíblia ensina, nós precisamos lembrar que a Bíblia interpreta a Bíblia. Abra lá agora em Mateus que você vai entender. Mateus capítulo 1, dos versos 10 a 16. Mateus capítulo 1, dos versos 10 a 16. Aqui talvez seja um daqueles textos que muitas vezes vai dizer por que é importante que os irmãos saibam genealogia. Ah, mas eu vou ler números, números é muito nome, realmente é. Mas aqui você vai entender o que faz sentido uma genealogia. Olha lá no verso 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Aqui nós estamos conectando uma época anterior, distante, com o período em que Mateus está escrevendo, certo? E aí ele diz assim, verso 12, depois do exílio da Babilônia, isso é bem depois da oração de Ezequias, depois desse período, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Conseguiram entender ou não? A oração feita por Ezequias, ela não mudou a Deus, mas fazia parte do decreto de Deus. Por quê? Porque se Ezequias não tivesse vivido mais tempo, ele não teria tido filhos, e logo a descendência pela qual Jesus viria não existiria. Entenderam? Isso é entender a Bíblia num escopo maior. As orações não mudam os decretos de Deus, mas as orações têm muito valor. Elas podem mudar as coisas. O problema é quando nós não colocamos a oração na medida correta. Por que é importante essa ressalva? Porque nós estamos num tempo em que muitas vertentes evangélicas distorcem o papel da oração. Quando eles colocam a oração como uma espécie de moeda de autoridade sobre Deus. Quem já viu aqui Aladim? Todo mundo, né? Todo mundo, por favor. Se não viram, vejam. E aí, você vê lá no desenho, um filme, você pode ver os dois, você vê lá a pessoa passando a mão na lâmpada, sai um gênio da lâmpada e ele ordena ao gênio que faça a sua vontade. E o gênio precisa fazer o que ele manda. A oração não é assim para nós crentes. Ela não tem o papel de mudar Deus. Ela não tem esse papel. Por isso essa ressalva é importante. E também é importante para que nós saibamos que Deus não pode ser corrompido pelas ações dos homens, sejam elas quais forem. Mas isso, em outra, e aqui eu incentivo novamente a leitura desse livreto, não quer dizer que a oração não muda as coisas. Sim, Deus nos ordena com frequência orarmos. Deixa eu ler um pedacinho aqui a respeito do que diz esse livro, só para você entender. Ele diz assim, só para você entender um pouquinho do que nós estamos falando. Nada escapa da observação de Deus. Nada ultrapassa os limites de seu poder. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E se eu pensasse, ainda que por um momento, que uma simples molécula corre livremente pelo universo, fora do controle e domínio de Deus Todo-Poderoso, eu não conseguiria dormir hoje à noite. Minha confiança no futuro descansa em minha confiança no Deus que controla a história.
Mas como Deus exerce esse controle e manifesta sua autoridade? Como Deus faz as coisas acontecer que ele decreta soberanamente? É uma pergunta válida, uma pergunta justa e uma pergunta que nós já devemos ter nos feitos. E isso muitas vezes vale em respeito da oração. Aí ele diz assim, Agostinho disse que nada acontece neste universo à parte da vontade de Deus e que, em certo sentido, Deus ordena tudo o que acontece. Agostinho não estava tentando isentar os homens da responsabilidade por suas ações. Ressalva número 1, lembra? Mas seu ensino desperta a pergunta: se Deus é soberano sobre as ações e as intenções do homem, para que orar? Essa não é uma pergunta lógica? É. Você pode fazer uma pergunta dessas e não quer dizer que você esteja sendo rebelde contra Deus. Mas a resposta ela vem na própria Bíblia. O interesse secundário gira em torno dessa pergunta. A oração muda realmente as coisas? Aí ele diz assim: deixe-me responder a primeira pergunta por afirmar que o Deus soberano ordena, por meio da sua santa palavra, que oremos. A oração não é opcional para o cristão, é exigida. Entenderam? Isso já seria suficiente para orarmos, é um mandamento. E talvez você perguntasse assim: mas e se eu orar e não acontecer nada? Essa não é a questão. Não importa se a oração vai ter algum resultado rápido ou longo, mas sim que Deus ordena a todos os cristãos a orar. Entendeu? Esse é o ponto. Agora ele vai explicar muito mais dos benefícios da oração. Ele não só nos manda orar, mas ele diz que os nossos pedidos, ele quer que sejam tornados conhecidos. Aí talvez você também pergunte: mas Deus já não sabe da nossa oração? Sim, assim como muitas vezes nós pais sabemos das necessidades dos nossos filhos, mas nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Repetidas vezes a Bíblia diz que a oração é uma ferramenta eficiente e é útil e produz resultados. E aí ele vai desdobrar de muitas outras formas. Mas ficou claro aqui? Ficou claro a diferença entre entender que a oração não muda a mente de Deus, mas que sim, os crentes oram e a oração tem poder. Pode muito a oração de um justo em sua eficácia. Nós não pedimos a Deus: Deus, salva tal pessoa, Deus, cura. Nós oramos e tudo isso é válido. E quer dizer que Deus nunca nos escuta? Deus nos escuta. E com frequência Deus nos escuta. Agora o ponto aqui que é importante entender é: isso não faz com que Deus seja obrigado a nos escutar. Mas como filhos que querem que o seu pai saiba, a gente ora. Entenderam? Ficou claro? Então, os decretos de Deus podem ser mudados pela oração dos homens? Mas a oração tem algum valor? Claro que tem. O ponto é: não brinque de Deus. Não tente ocupar o lugar de Deus. E sim de um filho que está sempre precisando de ajuda. Você já viu uma criancinha, embora ela tenha os seus pecados, né? Mas você já viu uma criança de 2 ou 3 anos, com exceção de algumas crianças que são independentes, mas a maioria é assim: papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. Eles constantemente precisam ficar chamando e pedindo. Eu precisaria que ele me pedisse quando ele está com fome? No meu caso não, porque nós sabemos o horário da alimentação. Mas ele pede porque ele quer ser escutado por um pai que cuida dele. E assim deve ser nós na nossa postura com Deus. Então deixa aqui eu fazer algumas aplicações importantes a respeito do valor da oração. A respeito do valor da oração. E aqui eu poderia ler para vocês sobre o que ele fala, aqui Sproul, e seria suficiente, mas eu vou ler e depois eu vou pontuar aqui alguns textos que eu já usei muito nas minhas meditações a respeito da necessidade de ajuda. Mas olha o que esse livreto fala a respeito do poder da oração. Por que oramos? Se eu perguntasse para você por que você ora, você saberia algumas respostas?
Eu creio que saberia, mas talvez a gente não pense a respeito do que a oração faz. E ele diz assim: oramos porque Deus ordenou e porque Ele é glorificado quando oramos. A obediência na oração. Oramos porque a oração prepara o nosso coração para o que formos receber de Deus. Lembram que a oração não muda a Deus, mas muda a nós mesmos? Oramos porque a oração realiza muito. Oramos para adorar a Deus, louvá-lo e expressar nossa admiração de sua majestade, sua soberania e seus atos poderosos. Simples assim. Se você ainda fosse adiante, essa semana a Duda compartilhou um texto que ela estava lendo a respeito do Salmo 50, que ele fala assim: me invoquem, eu vou ajudar, e depois que eu ajudar, vocês me glorificarão. Então, olha que mecânica do salmista. Deus é glorificado por meio de trabalhar por nós. Olha que loucura isso. Você ser dependente de Deus é uma maneira de glorificar a Deus. E Deus quer isso. Ele não diz assim: eu não vou lhe ajudar, estou cansado. Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. E não tem limites para ajuda. Eu gosto de lembrar de Spurgeon falando a respeito disso. Ele diz assim: uma vez que você recebeu a sua oração, volte aos pés de Deus com uma petição duplamente maior. E assim continue multiplicando as suas necessidades, porque Deus cada vez mais é glorificado lhe ajudando. Então, às vezes a gente pensa assim: a oração deve ser só para agradecer. Claro que ela tem um papel de gratidão, mas ela deve ser uma súplica por ajuda, de um Deus que é todo-poderoso e que quer ajudar os seus filhos. Abra aí Romanos capítulo 8, verso 32. Capítulo 8 de Romanos, ele é um bálsamo para o nosso sofrimento, porque ele demonstra o poder de Deus cuidando dos seus filhos eleitos. Então olha só, ele diz assim no verso 32: se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Qual é a lógica do apóstolo Paulo? Ele está dizendo assim: olha, Deus, o Pai de vocês, Ele fez o que era mais difícil e precioso, que era dar o próprio Filho em favor de vocês. Uma vez que isso é algo que não tem um valor meramente desse mundo, porque Jesus é eterno, Ele não vai escutar vocês a respeito das pequenas coisas. É claro que vai. Lembram de Mateus, falando capítulo 6, se não me engano, o pastor Fernando pode me corrigir, da ansiedade pela vida? Nós não somos mais valiosos que pardais? Deus não conhece todas as nossas necessidades? Por que nós continuamos ansiosos? Porque o pecado ainda vive em nós. Então, Romanos 8,32 fala a respeito disso. Pule lá para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Talvez esse texto você nunca tenha lido ele com essa perspectiva do que eu estou falando, mas é exatamente onde o apóstolo Paulo quer ir. Ele diz assim no verso 20: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Se você está unido a Cristo, você tem todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Agora, é verdade, não corra o erro de distorcer o que esse texto quer dizer. Aqui não está dizendo que tudo que você pedir por seu benefício próprio, que não seja para sua edificação, que o pai vai fazer. É a mesma ideia de um filho que fala para você assim: papai, eu não vou tomar a vacina. E você sabe que a vacina é boa. A maioria, pelo menos, né? Então, por exemplo, hoje de manhã, nós fomos dar a BCG no bracinho da Bela.
Já pensou se a Bela pudesse me falar, dizer assim, eu não quero tomar a vacina. Eu não iria atender o pedido dela, porque é um pedido que não faz bem para ela. Assim é Deus. Deus não atende orações que não vão edificar os seus filhos. Então, se Deus tiver que escolher entre fazer você passar por dificuldade para recorrer a Ele e se abraçar a Ele, ou uma prosperidade, me dá um carro, me dá um emprego melhor, me dá... E às vezes Deus dá. E muitas vezes, depois, como pai, Ele tem que trazer de volta. A gente pede, Deus me dá um carro, Deus dá o carro, você foge. Deus me dá um emprego melhor, Deus dá um emprego melhor, você se afasta. Porque a prosperidade tem esse poder. Já pararam para pensar nisso? Tem. A prosperidade é ruim? Claro que não. Que Deus nos deixe prósperos. Mas que antes disso, que Deus mantenha nosso coração firme. Porque a prosperidade muitas vezes pode nos afastar. Então talvez nós não sejamos todos prósperos por esse motivo. E quando eu digo próspero, não é no sentido de uma... Todos nós somos ricos no padrão da Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que se você tem o que comer e o que vestir, você é rico. Mas muitas vezes o nosso conceito não é esse. Mas Deus não prometeu que iria atender desse jeito. Mas Ele prometeu que tudo que você precisaria para edificação, Ele daria. Pule lá para Hebreus 4. E esse texto é maravilhoso, o contexto desse texto, desse capítulo 4. Ele fala a respeito... Hebreus é, em certa medida, uma transição de alianças. Ele fala da antiga aliança feita na lei, Moisés, para passar para a nova aliança feita em Cristo. Então você vai perceber no livro de Hebreus transições do que era sombra, apontava para o que é definitivo, que é Cristo. E aí ele vai falando a respeito de nós não esquecermos que Jesus passou por dificuldades, ele veio à Terra como homem. Então, se ele veio à Terra como homem, ele sabe o que você passa. Ele não é um Deus distante que não sofreu. Pelo contrário, ele vai dizer assim, ele entende nossas fraquezas, o verso 14. Ele entende as nossas fraquezas, ou melhor, 15. Ele entende nossas fraquezas, pois enfrentou as tentações que nós, mas ele não pecou diferente de nós. Aí ele diz no verso 16, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Corra ao trono da graça. A oração tem esse poder. Você chega aos pés de Deus e pede, eu preciso de ajuda. E o mais maravilhoso é que muitas vezes a graça, ela tem poder eterno, mas ela não é dada na medida do poder que ela tem, para que você precisa recorrer diariamente à graça. Você tem a graça de um dia. Por quê? Porque dessa forma você vai continuar dependente da graça de Deus. Eu me lembro de um filme que eu vi, não me lembro do nome do filme, mas eles tinham, era uma espécie de robôs, a vida era determinada por tempo, eles ficavam com o número da vida no pulso, então eles precisavam toda hora estar recarregando o tempo de vida. Então eles sabiam o tempo que eles iam viver, aí eles precisavam ir lá e recarregar. Depois eu dou o nome para os irmãos, um filme bem interessante. A ideia é a mesma. Nós como crentes precisamos diariamente nos achegar ao trono de graça, porque senão nós não teremos energia suficiente, mas o trono está lá, disponível, e Deus quer que nós nos cheguemos a Ele. E por fim, o texto de João 14, que fala a respeito justamente disso, os versos 13 e 14, que é um dos textos mais maravilhosos e ao mesmo tempo mais mal compreendidos. Porque se você não entender o contexto bíblico, você pode ser pego por aqueles que acham que Deus é um gênio da lâmpada. Então o texto diz assim, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Jesus dizendo que quando nós estamos pedindo orações que fazem
sentido, de acordo com o que Jesus ensinou, Deus vai responder. Então esse tudo que pedirem não é Deus me dá um carro novo agora, não é isso que Jesus está falando. Não quer dizer que você não possa orar por isso. Não quer dizer que você não possa orar por isso, mas valorize as orações que têm conteúdo bíblico. Por quê? Para você não cair no erro de orar pelo carro novo, mas nunca orar por um coração piedoso que ama a Deus. Esse é o ponto. Irmãos, fique bem claro aqui. A Bíblia não proíbe prosperidade, mas ela adverte com frequência o perigo disso. Então, a oração é um meio pelo qual Deus nos deixou para nos comunicarmos com Ele. Isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia também ensina que nós precisamos aprender a orar biblicamente. A Bíblia também ensina que nós precisamos ter uma vida de oração. E aqui fica o apelo e um alerta, começando a mim e seguindo a vocês. Por quê? Porque como é fácil nós não termos uma vida de oração. Várias coisas ocupam o tempo rapidamente, né? Ocupam, eu sei. Se você é parecido comigo, eu sei. A oração de 2 minutos, e eu não estou falando que uma oração que Deus escuta é uma oração de 2 horas, não é isso. Nós temos petições na Bíblia de uma frase, Senhor me salva, Pedro falou quando estava afundando. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos a capacidade de distorcer o valor que tem a oração para outras coisas sem valor. Né? 2 minutos de joelho orando parece que foram 14 horas. Quando você olha no relógio, passaram 2 minutos. Por quê? Porque nós não temos o hábito de uma vida de oração. Nós não nos preparamos. Eu lembro do livro do John Piper, Quando Eu Não Desejo a Deus, título sugestivo, né? Que ele diz que a oração, a vida de oração, ela não pode ser definida no momento da oração. O que ele quis dizer é assim, quando você tem uma decisão importante a tomar no outro dia, você planeja como uma guerra, e você diz, amanhã eu vou estar preparado para a guerra e vou para a guerra. Assim é a oração. Não espere ter desejo de orar, porque talvez o desejo nunca venha. Mas se prepare e diga assim, bom, na minha agenda, às 8 horas da noite vai ser o tempo em que eu vou orar. É importante ter um tempo dedicado. Não quer dizer que você não possa orar no trânsito vindo aqui. Aproveite momentos assim. Não quer dizer que você não pode orar quando está ligando o Word ou o computador e o seu computador demora 5 minutos. Dá para ser uma oração, inclusive precatória, dizendo, Deus, me dê um computador novo para esse... Não, brincadeira, né, irmãos? Mas a ideia é essa, você pode aproveitar momentos no seu dia a dia, lavando uma bela de uma louça, não há problema nisso, mas uma vida de oração não se resume a isso. Então, a oração bíblica, se você puder guardar, eu quero que você guarde isso. Ela é o pedido de um filho para o pai e é garantido por causa do irmão mais velho. Por causa do que Jesus fez. É em Jesus que nós temos o sim. Não é por causa de nós, da nossa beleza, não é por causa daquilo que nós possamos nos esforçar, mas por causa de Jesus. Certo, queridos? Aqui eu tenho mais alguns outros exemplos, mas eu vou parar por aqui, a respeito de algumas pessoas que tiveram as suas orações feitas, mesmo depois de Deus ter dito o que faria. Vou ler com você só uma. Abra aí sua Bíblia, em Apocalipse 22, 20. Deixa eu pegar um texto melhor. Esse de Apocalipse eu vou ter que explicar um contexto um pouco mais amplo. Desculpe, irmãos. Abra aí em 2 Samuel, que vai ser mais fácil da gente perceber isso. 2 Samuel 7, dos versos 27 a 29. 2 Samuel 7, dos versos de 27 a 29. E talvez aqui
seja um dos textos que mais esclarece isso. Que não é porque Deus revela algo que ele vai fazer, que não existe espaço para oração. Ele diz assim: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso ao teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real, pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste estas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção ao teu servo, é uma bênção para sempre. Ou seja, ele ora por algo que Deus disse como ele faria, mas isso não impediu a sua oração. Então, por exemplo, orações do tipo assim: Deus, eu sei que tu já me deu o que é melhor, a salvação da minha alma, mas me ajuda a encontrar alegria nisso também. Porque muitas vezes a minha alegria está em outras coisas. Essa é uma oração válida, assim como tantas outras. Certo, queridos? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Deve ter ficado várias, né? Mas alguma que a gente possa responder a respeito do que nós falamos? Não? Certeza? Ah, sim, né? A dona Luísa 2. Uhum. Uhum. É, ele até poderia ser uma aplicação, né, irmão? Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que Deus é quem dava o sustento, a condição dele fazer tudo aquilo. Ele não se vangloriava disso, porque no fim das contas, até as melhores atitudes dele vinham de Deus. Né? Esse é o contexto do texto. Mas sem dúvida que Deus sabe das nossas orações, ele não precisa delas, mas a Bíblia nos incentiva a fazermos por quê? Porque nós precisamos. Então talvez alguém me falasse assim: ah, mas para que orar se Deus já sabe todas as coisas? Mas eu não sei todas as coisas. Então eu oro porque eu peço ajuda a Deus. Então, por exemplo, Deus já sabe quem vai ser salvo ou quem não vai? Sabe, mas eu não sei. Eu não sei. Então eu oro a Deus que salve as pessoas. Isso quer dizer que a oração não tem valor? De modo nenhum. Quer dizer que eu não mudarei a mente de Deus. Não mudarei. Mas eu não sei se a oração de Deus, se a minha oração não faz parte do plano de Deus para chegar em alguém. Esse é o ponto, né? Então, eu lembro de uma piada sobre um arminiano e um calvinista, que daí o calvinista sempre é muito mal interpretado por aqueles que não entendem a doutrina calvinista na sua totalidade. E ele diz que existiam dois fazendeiros, né? E eles estavam lá na casa, e daí um olha para o outro e fala: tem um urso lá fora pegando as nossas ovelhas, vai lá matar ele. Daí o arminiano fala assim: ah, eu não vou não, vai você. Daí ele pega o rifle, carrega o rifle, a arma, né, com bastante bala, munição, e aí o arminiano olha para ele e fala assim: tu não sabes, a tua doutrina é furada mesmo, se Deus decretou todas as coisas, que adianta tu fazer isso? Ele diz assim: vai que no decreto de Deus eu vou matar ele com a minha espingarda. Então esse é o ponto, cara. É assim que o calvinismo enxerga a Bíblia, biblicamente. Então, assim, existem coisas que são mistério e que nós não devemos querer desvendar, né? Então, o que nós sabemos é que Deus salvará aqueles que Ele quer. Esse é o próximo ponto, que nós vamos falar semana que vem. Eu achei que ia dar tempo. Os decretos de Deus relativos à salvação não devem desencorajar o evangelismo, porque essa é com frequência, uma posição que as pessoas falam a respeito de quem acredita nesse tipo de decreto, coisas assim. Ah, mas então não precisa evangelizar. Muito pelo contrário, nós vamos falar a respeito disso.
Não sei se deu para responder, tentei ilustrar, né, irmão? Mas, a princípio, a gente sempre tem que lembrar que existem coisas que são espinhosas, né? Uhum. 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 Exatamente. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. É. É. Exatamente, irmã. Então, assim, nós vamos falar um pouco sobre esse ponto semana que vem, mas, assim, os maiores missionários, ou pelo menos falando os mais conhecidos, eles eram calvinistas em sua teologia e eles iam até povos distantes, alguns foram mortos por canibais, porque na teologia, conhecer esse tipo de coisa não vai ser contrário a evangelismo. Pelo contrário, sabe por que você vai adiante? Na certeza de que Deus tem os seus escolhidos e eles ouvirão a pregação do evangelho e virão. Existem textos bíblicos que vão nos dizer isso semana que vem. Mas talvez um dos que fique mais claros a respeito de uma capacidade de absorver a teologia na prática é que um desses missionários, eu não me lembro se foi o. Eu não me lembro, eu não quero falar o nome aqui para não fazer bobagem. Tem dois missionários que são bem conhecidos, mas ele dizia assim: você não tem medo de ir evangelizar e perder a vida? Aí ele dizia assim, muito perto do que você falou: enquanto os propósitos de Deus não forem cumpridos na minha vida, eu sou invencível. Então, ele ia na convicção que era o que Deus tinha para ele, né? Então, assim, aqui gera várias coisas. Então, quer dizer que nós não nos cuidamos? E aqui entraria várias coisas, né? Desde fazer o seguro de um carro, mas se Deus decretou, você não faz. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é dessa forma. Mas se Deus decretou, não tomo remédio. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Eu tomo remédio e eu digo, muito obrigado, Deus, pela tua graça comum. Então é assim que a gente lida, né? São ressalvas importantes. A primeira delas é, os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Nós não ensinamos isso porque a Bíblia não ensina. Ela diz que sim, Deus tem um plano e que nada escapa, mas ela não diz que isso torna os homens inocentes. E em segundo lugar, os decretos de Deus não podem ser mudados pelas orações dos homens. A mente de Deus não é passível de mudança neste sentido. Tá bem? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por esse tema a respeito da oração. E nós te agradecemos porque podemos organizar o que a oração realmente faz, o valor da oração, o propósito da oração. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dando convicção de como a oração é importante. Mas nunca de uma forma arrogante, a ponto de querer mandar no Senhor. Mas sempre que a nossa oração seja com o pensamento da seguinte forma: se assim o Senhor quiser, que seja feito. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém.